Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É mesmo de tarde, ainda não almoçamos, mas é de tarde. Temos 45 minutos já atrasados no programa. Quero agradecer a organização da Interempresas, da revista Agriterra e da Universidade de Évora pela organização desta conferência. Passo diretamente aqui ao assunto. A Ubel Verde é uma empresa de nutrição, principalmente nutrição vegetal, e eu hoje vou falar aqui de um assunto que me tira um bocadinho fora de pé, mas que me atrevo a falar dele, até porque as experiências que temos tido neste tema têm sido bastante agradáveis e, portanto, achamos que é algo que devemos divulgar e trazer para o mercado português. Eu vou falar sobre máquinas de mobilização eletrostática de baixo volume. Esta tecnologia chegou-nos porque nós estamos a desenvolver um trabalho de polinização assistida em culturas como o abacate, como o kiwi, como o amendoal, e para fazer esse trabalho é necessário fazer pulverização em muito baixo volume. Estamos a falar em 50 litros por hectare, 100 litros por hectare. E é necessário que seja eletrostático, é necessário que se aproveite ao máximo o pouco pólen que temos disponível. Foi necessário então encontrar a máquina que pudesse fazê-lo. E essa máquina existe no mercado e não é para fazer polinização assistida, é para fazer pulverizações de fitossanitários, produtos nutricionais e, a partir desse momento, a máquina existe, temos a máquina e, para além de fazermos a polinização eletrostática, começamos a utilizá-la para fazer outro tipo de aplicações e ver até que ponto é que poderíamos ser mais eficazes e mesmo mais eficientes com este tipo de tecnologia. Lembramos também que a questão da redução do uso de pesticidas, e aqui já foi falado também no Farm to Fork, um dos objetivos é também a diminuição do uso de pesticidas, e se nós formos mais eficazes e mais eficientes, poderemos caminhar mais facilmente nesse sentido. Portanto, mobilizadores pneumáticos e eletrostáticos, na polinização ultra baixo volume, na pulverização de fitossanitários que podemos usar em baixo volume. Pequenas noções, ao recordar aqui pequenas noções. Na pulverização convencional, e mesmo em baixo ou ultra baixo volume, existe sempre perdas das caldas utilizadas por deriva, por evaporação, volatilização, gotejamento, escorrência, etc. Na pulverização convencional existe bastante, dependendo das condições de aplicação, perdas grandes quando as gotas são muito pequenas, por deriva de volatilização, ou quando as gotas são muito grandes, por escorrimento e gotejamento. Isto acontece porque as gotas ideais são gotas que estão entre os 100 e os 200 microns, e gotas inferiores ou superiores em termos de dimensão provocam os efeitos anteriormente indicados. Portanto, se nós tivermos gotas com dimensão excessiva, vamos ter uma maior separação e uma cobertura deficiente. Portanto, vamos ser menos eficazes. Se nós tivermos gotas de diferentes tamanhos, vamos ter uma distribuição heterogénea, diferentes graus de exposição da vegetação, interior e exterior das copas com diferentes graus de exposição, página inferior e superior das folhas também com exposições diferentes. Como vocês veem ali, o bichinho, não sei como é que é aqui, o ponteiro, queria pôr o ponteiro, mas está ali o insetozinho. Em alguns dos casos, nenhuma gotinha tocou no insetozinho que ali está. Bem, o que é então a pulverização eletrostática? Esta tecnologia é utilizada, por exemplo, na pintura dos automóveis, na pintura industrial. No fundo, o que se faz é colocar um elétrodo na superfície a pintar, a tinta vai com uma carga eletrostática e é atraída pela superfície a pintar e consegue-se uma aderência muito maior. No caso da
pulverização ou de nebulização eletrostática em plantas, o que se faz é desenvolve-se um campo eletromagnético entre a cauda e a planta. O que é que se faz? Faz-se um fluxo de ar específico para a formação de gotas que tenham um tamanho específico e uniforme para que a eletrostática possa funcionar e um elétrodo carregado à volta de 10.000 volts vai induzir então uma carga à cauda que se vai pulverizar. O que vai acontecer é que a planta, não tendo carga, sendo neutra, ela vai atrair as partículas que estão carregadas e será um efeito parecido quando nós temos um ímã e aproximamos de uma superfície metálica que, à partida, não tem carga, portanto, a superfície metálica tem carga neutra, mas o ímã é atraído por essa superfície metálica. Portanto, o efeito aqui é muito parecido. Portanto, nós vamos conseguir ter uma eficiência superior nos tratamentos, uma mobilização constante e uniforme, uma distribuição homogénea do princípio ativo, uma excelente capacidade de penetração e uma maior produtividade e eficácia. Temos aqui, então, a diferença que é termos gotas de 300 microns ou gotas de 100 microns sempre iguais. A diferença, nós podemos pensar que é de 1 para 3, mas não é de 1 para 3. Portanto, a dimensão, estamos a falar em dimensões tridimensionais e o efeito visual. E nós fazemos isto, nós temos feito demonstrações com a máquina, já fizemos em citrino, já fizemos em olival, e isto é bastante visível. Nós fazemos pulverizações com marcadores luminescentes, fazemos a pulverização e depois vamos ver o efeito com lâmpada ultravioleta, portanto à noite, na total escuridão, e conseguimos ver como é que um tratamento feito em alto volume, chamo aqui a atenção, porque vocês vão reparar que ali são citrinos, aqui é olival, mas não foi possível ter uma fotografia capaz de ficar aqui bem na apresentação que fosse de olival, mas temos ali em citrinos, em alto volume, 1.000 litros por hectare, qual é o efeito que fica nas folhas depois de um tratamento, e aqui em olival, um tratamento feito com 250 litros por hectare, em baixo volume, portanto, com a nebulização eletrostática. O que se consegue ver é que os 250 litros são mais do que suficientes para molhar bem toda a superfície da planta. A distribuição é muito uniforme no interior, no exterior da copa. Os frutos ficam bem molhados na face que está exposta e também na face que está oculta. E, portanto, a máquina consegue cumprir a sua função, que é conseguir distribuir a calda de uma forma uniforme. Olhando agora às máquinas e o que é que elas são. Portanto, as máquinas são da marca Martiniano, é uma marca que tem mais de 40 anos de mercado, é uma marca que está distribuída a nível mundial, é uma marca italiana, está distribuída a nível mundial. Onde ela se vende mais é onde há o mercado da fruticultura. Ela é muito conhecida nas Américas, na América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia, mas aqui na Europa também muito, França, Itália, onde existe fruticultura. Existe este modelo, existem vários modelos, mas eu vou aqui apresentar os principais. Existe o modelo que tem só dois difusores, e o modelo que tem 4 difusores. 2 cá em baixo, peço desculpa, e 2 lá em cima. Já vou explicar o que é isto. Dentro dos difusores, os 2 de baixo e os 2 de cima, eu posso ainda ter os 2 de cima ou telescópicos ou a diferentes alturas. Eu posso adaptar, a máquina é muito adaptável e pode-se fazer modelos customizados. Posso ainda adaptar o tipo de rodado e adaptar o rodado para as condições que tenho na minha exploração, rodado normal, rodado grande, rodado tandem,
rodado duplo, portanto, posso aqui adaptar a máquina ao que necessito para a minha exploração. E agora, qual é o princípio da nubilização? Portanto, a nubilização, ao contrário da pulverização, não é feita em alta pressão. Portanto, nós aqui não utilizamos os 50 bares, não pulverizamos, não temos bicos pulverizadores. O que temos é um bico difusor, e o bico difusor é um bico que tem uma abertura de 4 milímetros e é único. Não se mudam bicos, não, é um bico em aço inox que não tem desgaste e por onde o líquido chega a uma pressão de 1 bar e meio. Portanto, não há pressão aqui envolvida e este bico está colocado num conjunto, num leque, aqui está o bico, num leque de 6 bicos. Cá estão, como eu vos mostrei ainda agora, tem 1, 2 e depois lá em cima tinha 3, 4. Portanto, são 4 leques de 6 bicos, ou no outro modelo, só 2 leques de 6 bicos. Estes bicos estão aqui, o líquido chega, é espalhado neste prato e um fluxo de ar contínuo sai daqui deste semidisco. E esse fluxo de ar é dado por 2 turbinas destas, que são turbinas de 11.000 metros cúbicos por hora. Portanto, são 2 turbinas bem potentes, aqui sim, aqui o investimento é no ar, e estas 2 turbinas vão fazer a difusão do líquido que sai por estes bicos. Entretanto, é neste prato que está também a chega aqui a corrente elétrica. E é nesta nuvem que se forma que se faz a carga elétrica. É também de salientar que a máquina pode trabalhar com eletrostática ou sem eletrostática. Portanto, e a eletrostática só é possível até aos 300 litros por cada uma das peças que aqui temos representada. Portanto, se eu tiver mais do que 300 litros, a eletrostática já não é eficaz. Portanto, dando aqui um exemplo, se eu quiser debitar 800 litros por hectare, a uma velocidade de 5 km por hora e para uma entrelinha de 4 metros, eu tenho de ter um débito de 1.600 litros por hora. Se tiver 4 secções, 2 em baixo e 2 em cima, cada secção debita 400 litros por hora. Eu aqui não poderia utilizar eletrostática. Mas como a máquina está pensada para trabalhar em baixo volume, se eu for trabalhar com 400 litros com 400 litros por hectare, à mesma velocidade, com a mesma entrelinha, eu preciso de 800 litros por hora, e então já são só 200 litros por secção. E aqui posso trabalhar com eletrostática. Em termos de eficiência, podemos também aqui comparar uma coisa que é evidente e que não é necessário pensar em termos da eficácia do tratamento. Porque a eficácia, por si, e nós temos agricultores já a trabalhar com máquinas no Algarve em termos de controle de pragas e doenças em citrinos e em abacates, e aí vemos a eficácia em termos dos tratamentos e o que se pode poupar em número de tratamentos. Mas vendo a eficiência do tratamento, nós podemos ver aqui um exemplo. Vamos pensar em 2 máquinas, uma de alto volume e uma de baixo volume, em que são as 2 com tanques de 2.000 litros, trabalham ambas a 6 km por hora e têm uma distância de 1,5 km ao ponto de carga, ou seja, ao ponto de enchimento. Vamos falar que uma trabalha a 800 litros por hectare e a outra a 200. Que a velocidade que os tratores utilizam para ir ao ponto de carga são 12 km por hora. E que o tempo que levam a encher os 2.000 litros e a fazer novamente a calda são 40 minutos. Podemos ver que a viagem, tanto para o caso do baixo volume como do alto volume, a viagem dura 15 minutos e o enchimento 30 minutos. E podemos ver
Aqui está errado, não são 30, são 40. E podemos ver que, se forem os mesmos, portanto, o tempo de pulverização, com esta velocidade e para este débito, são 25 minutos. É o mesmo tempo, porque o trator vai à mesma velocidade. Se o tempo de abastecimento é que começa a ser 1/4 do tempo, porque esta máquina vai encher 4 vezes menos do que esta máquina. Portanto, esta máquina demora 1/4 do tempo, e no final temos que, por cada hectare, esta máquina gasta 43 minutos e esta gasta 29 minutos e meio em média. O que quer dizer que, se nós tivermos um dia de trabalho de 7 horas efetivas e uma janela de oportunidade de 5 dias para fazer um tratamento, e que tenhamos 250 hectares, eu tenho, em alto volume, eu por dia, a 7 horas, eu consigo fazer 9,8 hectares em alto volume e 14,2 em baixo volume. Tenho de ter o número de dias para fazer os 250 hectares, 25,6 ou 17,6. O que quer dizer que, se eu só tenho 5 dias de janela de oportunidade, eu tenho que ter 5,1 máquinas, tratores e máquinas de pulverização para fazer os 250 hectares, ou 3,5 no caso do baixo volume. E se isto fosse visto ao ano, para 10 tratamentos anuais, e para 16 semanas efetivas de trabalho, e para 5 dias por semana de trabalho, eu precisaria de 3,2 máquinas por ano contra 2,2. Portanto, aqui dá menos, porque eu não estou a ver a janela de oportunidade só de 5 dias para fazer o tratamento. Portanto, estas são linhas fundamentais para se pensar nesta máquina. Eu estou mesmo a terminar. São linhas fundamentais para se pensar nesta máquina. Só dizer-vos o seguinte: nós temos 2 máquinas, uma com as torres e outra sem torre. Elas estão disponíveis para quem quiser experimentar na sua exploração, e eu penso que está aqui algo que é inovador para o controle eficiente de pragas e doenças, mas também eficaz de pragas e doenças, mas também para a poupança mais eficiente de meios nas explorações. Muito obrigado.